Fala galera, beleza? Marcos falando com vocês. E aí, como é que vocês estão, pessoal? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz, né, os espetos automáticos do nosso game, tá? Como assim, Marcos, espetos automáticos? Ele funciona da seguinte maneira, olha só. Você vai notar que tem aqui esses buraquinhos, né? E aí, quando o personagem ele se aproxima, os espetos eles são ativados e quando ele afasta, eles são desativados, tá? Obviamente, você passar por eles, o personagem também vai tomar um dano, tá? Deixa eu só fazer algo aqui. Que eu esqueci de fazer. Os personagens estão na Layer 3. Vou colocar esse aqui na Layer 4. Layer 4 para ficar à frente do nosso personagem. E também eu vou criar um prefab dele que eu esqueci de criar. Beleza, então tá certinho. Então, como eu fiz? Como foi feito a criação desses espetos automáticos aqui. Se o personagem aproximar, né, ele toma dano dele e tudo mais. Primeira coisa, você já sabe, padrão, eu importei para cá os sprites, né, que o Romulo me enviou. Então, se você vir aqui em imagem, Dangerous, tem aqui tudo que o Romulo criou, né, de perigo. Então, eu peguei especificamente esses daqui, ó, do Dangerous 11 até o 16, certo? Separei eles certinho, né, igual eu ensinei para vocês nas outras aulas. E aí eu vim aqui, peguei os espetos correspondentes, que estão a partir do 11, né, até o 16, arrastei e joguei para cá. Eu fiz isso. Quando eu fiz isso, automaticamente ele criou para mim o componente Animator e o Sprite também já veio junto com ele. E aí ele já criou também com isso uma animação padrão que é justamente do espeto levantando, né? Então se você vir aqui no componente Animator, você vai ver que essa animação ela foi criada. Tá, o que eu fiz depois? Vou mostrar para vocês agora. Você está vendo que ela tem um colisor aqui dentro, né? Eu trabalhei essa parte do colisor toda dentro, né, da animação. Eu acho que fica bem mais fácil, né, de fazer assim. E aí, depois que eu arrastei e joguei para cá, eu criei um componente chamado Box Collider, add component, Box Collider, beleza, 2D. Adicionei, né, deixei ele inicialmente desmarcado, tá? Olha aqui, até tá desabilitado. E só fiz isso. Eu configurei também esse Box Collider para ficar, olha só, né, numa largura aqui do espeto e numa altura também do espeto. Depois eu desabilitei ele, certo? E eu vim nessa animação aqui, que é Spike alto, né, que é a do espeto levantando, e eu comecei a criar as animações. E eu comecei a criar, não, estava criado toda essa parte dele levantando. Só que o que eu fiz aqui? Eu coloquei, né, eu ativei aqui o para poder gravar, né, para que eu consiga fazer as alterações aqui na animação. E eu vim aqui e desmarquei o Box Collider, certo? Tá vendo que tá vermelhinho? Quando fica vermelhinho assim, galera, é porque tá salvando as alterações que eu faço na animação, tá? Então é bom você verificar isso daí. E aí eu andei pro próximo key aqui, né, pro próximo keyframe e ativei o Box Collider, entendeu? Então inicialmente estava desativado, eu andei pro próximo, ativei. E aí eu deixei ele ativado até o fim, entendeu? Deixei ativado até o fim. E o que eu fiz também? Se você notar, esse Box Collider aqui, eu alterei também a posição dele em Y, tá vendo? Por que eu fiz isso? Porque eu quero que ele vá subindo junto com os espetos, entendeu? Então eu vim aqui, ó, marquei um keyframe bem aqui, da posição dele. E eu vim até onde ele acaba, que é até aqui, ó. Ele sobe até aqui e subir, tá? Eu vim aqui e levantei ele para cá. E aí ele fez isso daqui para mim, ó. Entendeu? Essas outras animações aqui, ela só é de brilho e iluminação dos espetos em si, entendeu? Então eu não subi o Box Collider até a última animação, porque o espeto ele só sobe de fato até aqui. O restante é só um brilho que dá, entendeu? Então ficou desse jeito aqui. Só isso que eu fiz nessa parte, certo? Depois que eu configurei essa animação, eu desmarquei o checkbox. Desmarquei o checkbox. O que mais que eu fiz? Eu criei uma outra animação também. Por quê? Nessa outra animação é o inverso daquela, entendeu? Então, ao invés de eu arrastar para cá, por exemplo, o espeto 11, 12, 13, 15, 16 para cá, eu arrastei o contrário. Eu arrastei o 16, depois o 15, entendeu? Depois o 14, depois o 13 e assim por diante. E aí ela ficou a animação ao contrário, entendeu? E isso é proposital, lógico.
Então no espeto alto ele vai subir. Na verdade poderia ter colocado aqui spikes on, né? E que spikes off ele simplesmente é desativado. Ele dá um brilho e desativa. E se você notar nessa animação aqui em que o espeto ele recua, eu não deixei colisor. Foi opção minha, tá? Para ficar um pouco mais fácil para o jogador, né? Eu deixei desabilitado isso daqui. Então, quando o espeto ele recua, ele está sem o colisor de dano. Então, o personagem ele não vai tomar dano se ele se aproximar, se ele, por exemplo, cair e o espeto estiver, né, voltando. Foi opcional. Beleza, então com essas duas animações aqui criadas, certo? Eu fiz a configuração dela lá no componente Animator, certo? Então eu vim aqui no componente Animator, criei um novo parâmetro booleana, chamei de Active, e aqui, né, essa daqui já fica definida como padrão, Spike Alto, e aqui o Spike Alto Off, que é a outra animação minha. Criei uma transição de ida para Spikes Off, e eu deixei o Active como False, e aqui, né, nessas configurações aqui padrões também, criei uma outra transição de retorno para o spike alto, e nessa vez eu deixei o active valendo true, e padrão também aqui, né, nas configurações aqui que eu deixei assim. Simplesinho, galera, bem simples essa parte. Então, as configurações aqui padrão, não tem erro nenhum. Depois que eu fiz isso, mas o que você fez? Voltei aqui na cena, no nosso spike alto, criei um novo C script para ele C Sharp, tá? Uma linguagem C Sharp para a gente trabalhar. E eu fiz as configurações bem básicas também, galera. Eu optei, não do morcego eu não fiz assim, mas eu posso até fazer também. Mas eu fiz aqui para mostrar para vocês, por exemplo, se você notar, o nosso tem aqui o player, né, e o componente animator. O componente animator eu vou chamar automaticamente aqui, né, na função start, ele inicializa para mim já esse componente, né. Na função do personagem player aqui, eu fiz para ele reconhecer automaticamente o jogador, para que eu não precise ficar arrastando para cá, entendeu? Por exemplo, todo espeto que eu colocar, eu pegar o nosso personagem e arrastar para cá, entendeu? Então, para não precisar ficar fazendo isso, eu fiz um reconhecimento automático também. Então, vamos lá. Esse daqui é o spike alto, que é o script do espeto. Eu criei duas variáveis públicas, só para mostrar no inspector lá e eu mostrar para vocês. Não tinha necessidade de ser pública, mas eu quero deixar para mostrar para vocês como fica quando ele reconhece, tá? Na função start aqui, ele inicializa para mim a função animator, o componente animator padrão. Então, anim, que esse daqui vai receber o componente animator. E aqui no player, ele vai receber o GameObject.find, ou seja, ele vai encontrar um GameObject que tem o nome Character 2D. Tá? Aqui é justamente o nosso personagem, olha só. Entendeu? Então ele vai buscar na cena um GameObject com o nome Character 2D. Espera aí que eu tô com batimento acelerado. Então, como eu tenho aqui apenas um character 2D na cena, é importante isso, galera, para não dar erro aqui. Sempre, se você for fazer isso que eu mostrei para vocês, deixe apenas um objeto com o mesmo nome, tá? Eu poderia também aqui, galera, em vez de deixar para encontrar o GameObject, né, encontrar a tag do objeto que eu quero buscar. Só que eu estava fazendo, deixei o GameObject mesmo, tá ok. Como eu tenho só um na cena, né, não tem problema. E beleza, então ele automaticamente vai encontrar para mim o player e vai jogar nessa variável, certo? Na função update, o que eu fiz? Eu trabalhei novamente no mesmo esquema do nosso morcego, se você lembra, eu trabalhei também com vector 3 distance, tá? Então eu coloquei se, né, a distância do nosso do espeto em si, né, o transform.position, que é onde está o script do espeto, e a do player.transform.position, certo? Então, se for menor do que 2, ele vai chamar para a minha função que chama ActiveSpikes, certo? E se não for, se for maior do que 2 de distância, ele vai chamar uma função que chama Decktime. Decktime foi boa, galera. Detetive Decktime, se eu não me engano, né? Disable. Onde é que eu tô, velho? Disable Spikes. Se for menor que vai chamar Active Spikes. Se for menor que vai Disable Spikes, certo? E beleza, então, se for, né,
menor do que 2, a distância, ele vai chamar para mim essa função. O que essa função faz é basicamente ativar para mim a animação, né, a booleana lá, active. E aí, se for menor, se for maior que 2 a distância, ele vai chamar essa função, que ela vai deixar a booleana valendo falso e vai desativar a animação. Olha o tanto que foi simples, né? Bem simplesinho, galera, esse script aqui, né? Então aí, tá aí para você dar uma olhada, tá? Se você quiser copiar. E beleza, galera, basicamente é isso, né? Olha só. Então eu arrastei e joguei para cá o script, certo? Para o nosso objeto aqui. Se eu der um play, você vai notar que automaticamente vai popular para mim, ó, player, viu? Encontrou aqui o character 2D do nosso personagem e também o componente animator, que ele pega aqui do próprio GameObject aqui. Esse componente joga para cá, beleza? E eu consegui esse efeito bem legal de quando ele se aproxima, o espeto é ativado e quando ele afasta é desativado, certo? Ah, e uma coisa importante também, se você deixar apenas assim e passar por ele, não vai tomar dano. Só que como eu já fiz todas as configurações de dano do nosso personagem nos outros vídeos que eu gravei, bastou eu vir aqui em Spike e deixar, né, tanto a... Eu deixei aqui na layer inimigo também, tá? Poderia criar uma outra layer como Dangers e de perigo, né? E colocar ele dentro dessa layer, mas já que, né, tanto o inimigo quanto os perigos tiram dano do nosso personagem, eu deixei tudo na layer enemy. E a tag que vai fazer o reconhecimento do dano, eu deixei como damage 1, tá? Esse aqui também foi visto nos nossos outros vídeos, tá? Então, dá uma olhada lá depois se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, porque eu tenho já uma função que faz o reconhecimento do dano do nosso personagem, tudo certinho. Tira a vida dele aqui da HUD e tudo mais. Beleza, feito isso aí, tranquilão, galera. Ah, lembrando que no Box Collider aqui, ó, você está vendo que está marcado como Trigger, né? Então, olha só, está marcado como Trigger. Eu posso até deixar marcado aqui total, né? Está marcado como Trigger, entendeu? E eu aconselho você a deixar também. Depois que eu fiz isso, eu basicamente arrastei e joguei para cá e criei um prefab dele, tá? Que eu posso usar agora, posso colocar vários outros desses espetos, né? Na cena do nosso game quando eu precisar. Então, vou colocar um espeto, por exemplo, aqui. Olha só, vou mostrar para vocês. E um aqui, né? Então, olha, se eu passar por aqui, olha, é ativado e que o outro não é ativado. Então, eu pulo. Até para fazer uma brincadeira aí bem legal, colocar vários espetos em sequência, né? E você vai trabalhando com isso daí. Bem bacana. Bom, galera, dá um Max Vision Play aqui para a gente ver em tela cheia. Então é isso, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que você tenha entendido. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos.